I want you to open in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. The word of the Lord says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." A Bíblia fala para nós que quem está em Cristo, nova criatura é. The Bible is telling us whosoever is in Christ, he's a new creature. Vive não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. It's no longer I who lives, but it's now Christ who lives in me. E a vida que agora vivo-a para a honra e glória de Deus Altíssimo. And the life that I now live, I live by the faith of the Son of God. E eu vivo testemunhando não para as pessoas da nossa igreja, mas para aqueles que estão dentro do sistema. I live to testify not only for people in our church, but particularly for people who are still part of that system. E eu digo para ele que assim escape. Quem te disse que é impossível? Tudo que é impossível para nós, para Jesus é possível. Ele pode salvar você. I just want to tell you this. Many say it is impossible, but I want to say that with Jesus everything is possible, though it may seem impossible to you. Ontem terminamos no meu encontro com Jesus e como nós conversamos com Jesus e como entreguei a minha vida a Jesus. Yesterday I ended up by testifying my encounter with Jesus, and now what happens after my encounter with Jesus? É maravilhoso estar na presença do nosso Criador. It is amazing to be in the presence of our Creator. Não tem experiência ou não tem explicação para exprimir aquele sentimento momentâneo. There is no an explanation that I can give to express the feeling when you are in His presence. Mas só tenho a dizer que Jesus é real porque meus olhos viram Ele e meus ouvidos ouviram a sua palavra. But I want to tell you this, that Jesus is real. My eyes have seen Him and my ears heard His words. E depois do meu encontro com Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Ele, agora tornei discípulo dele. After my encounter with Jesus, after I gave my life to Him, I became His disciple. Agora começa a parte que todo mundo, todo ser humano teme e não gostaria de passar. Now the next phase began. A phase where most human beings, they don't want to go through. O problema não é o encontro com Jesus, o problema é permanecer com Jesus. The problem is not an encounter with Jesus. The issue is always how to remain with Jesus. Eu ouvi experiência de pessoas que tiveram encontro também com Jesus, mas eles não resistiram, regressaram na vida antiga. I have heard testimony of people who also had an encounter with Jesus, but in the end they didn't continue. They went back to where they were coming from. Não vamos admirar nesses últimos dias de que Jesus está se encontrar com muita gente. Do not be surprised that in these last days Jesus is appearing to many people. E Ele está a falar com muita gente, está a convencer as pessoas a aceitarem Ele como Salvador pessoal. And He's speaking to many people and He's convincing people to accept Him as Lord and Savior. E Ele também está a enviar anjos em forma humana para salvar pessoas do outro lado. And He is also sending angels in human form to save people on the other side. Seria muito triste você que nasceu como adventista do sétimo dia ou ex-adventista há muitos anos, mas alguém que viveu como satanista no mundo das trevas entrega a sua vida a Jesus e vai ao céu e você não vai. It will be very sad for you who have been born in the Seventh-day Adventist faith, or you are a Seventh-day Adventist, and eventually a Satanist on the other side accepts Jesus. He goes to heaven, but you don't go to heaven. It will be very sad. Nós estamos numa caminhada e a caminhada é séria. A vida cristã que nós devemos levar de uma forma séria. We are in a journey, a spiritual journey, and we must take our spiritual
Christian journey very seriously. Lá, quando eu entrego a minha vida a Jesus, agora começa uma jornada de perseguição por outro lado. Where after giving my life to Jesus, a new life began. Persecution was coming from that side. Os meus pais me chutaram fora de casa. My parents chased me out of the house. Agora imagina um jovem indefeso que entregou a vida a Jesus sem casa. Think about this. A young man who has given his life to Jesus, now in the street without a shelter. Mas quero te lembrar que Jesus não deixa os seus filhos sozinhos. But I want to remind you something. Jesus will never leave his children alone. Ele enviou um ancião da igreja adventista ao sétimo dia que me acolheu em sua casa. He used an elder of the church to take me into his house. E a igreja sentou e o pastor sentaram para ir ter com meu pai, se convencesse ele para mim voltar para casa, mas com isso eles não. A decisão do meu pai é: não quero ver ele na minha casa. And so the church sat, the elders and the pastors, they sat to go talk to my parents in order for them to receive me back, but the parents wanted nothing to do with me anymore. Escola, educação, comida, bebida, dormitório, não tem nada a ver comigo, ele que se vira. My parents said, school, accommodation, food, we have nothing to do with him anymore. Let him now find his own way. Agora imagina alguém que cresceu, estava numa casa onde do alto nível ou do meio nível, para descer e não ter nada para comer às vezes. Think about this. Someone who had everything, living in the most luxurious houses, and now to come to the point of having nothing at all. Até a Bíblia fala isso, que é deserto, viver um deserto. The Bible speaks about this. It is the desert that I was going through. Lembro-me a primeira vez que eu recebi a visita dos espíritos caídos. I remember the first time that I received the visitation of fallen angel spirits. Eu estava no meu quarto, eu estava dormindo e o Espírito Santo me despertou e disse: levanta-te e comece a orar, porque vai receber visita. I was in my room and the Holy Spirit woke me up by night and he said, wake up, stand up and start praying because you are going to receive a visitors. E naquela época eu não sabia orar, mas eu só fiz simplesmente entregar, disse: em nome de Jesus me abençoe segundo a tua vontade e amém. At that time I didn't know how to pray. I just woke up and I just say, in the name of Jesus, bless me according to your will. Amen. E assim apareceu. Depois, quando chegou 0 hora e ponto, os espíritos apareceram. When it was exactly midnight, the fallen angels, they came. The spirits appeared. E eles começaram a falar comigo: você é um traidor. Por que você nos abandonou? Nós não te fizemos nada. They started talking to me. They told me, you are a traitor. Why did you leave us? We care for you. Why have you done this to us? Por que você nos abandonou? Nós tínhamos planos grandes para você. Why did you leave us? We have great plans for you. Você quer se tornar nosso inimigo? Why do you want to become our enemy? E eles, enquanto eu resistia, eles pegaram-me com poder e mandaram-me na parede, colaram-se na parede, até eu tremia. While I was resisting, they levitated me and they pinned me in the wall. E as coisas no quarto começaram a flutuar. And everything in the room began to float in the air. E o quarto também, a casa parece que girava. And it seems like the whole house was also spinning around. E eu tremia, dentro de mim eu estava a tremer. And inside of me I was shaking in fear. Mas o Espírito me fez lembrar que eu tinha que clamar em nome de Jesus Cristo. But the Holy Spirit reminded me that I had to call in the name of Jesus. Porque Ele tinha me prometido que sempre que clamares em meu nome, eu ali estarei. Because Jesus promised me that every time you call upon my name, I will be there.
tremendo, mesmo tremendo, eu clamei na minha mente, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva-me. Though I was shaking, in my mind I prayed, I said, Dear God, in the name of Jesus Christ, save me. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, eles sumiram, desapareceram. When I said in the name of Jesus Christ, immediately they vanished. E a partir daquele momento eu aprendi que afinal o nome de Jesus Cristo tem poder para expulsar os espíritos. And from that day on, I have learned that the name of Jesus Christ has the power to cast these demons away. Então gravei que em qualquer momento em que eles aparecerem, eu vou chamar em nome desse Jesus, com certeza e fé, eles vão sair. And so I stored it in my mind that anytime they will come back, I will just call by faith in the name of Jesus, and I know they will run away. E depois de um tempo, é só para dizer que os espíritos caídos, eles nunca desistem. I just want to tell you this. Fallen angels, they never give up. Eles mudam de estratégias, They only change their strategy. mas é desistir nunca, eles nunca desistem. But to give up, they never give up. No outro dia também apareceu o próprio Lúcifer falar comigo. The next day, Lucifer himself came to talk to me. Eu sabia, com ele não se conversa, com ele não há argumento. I knew very well, with him, you cannot talk, you shouldn't talk, and you should never argue with him. Ele tem poder de persuasão. He has powers to persuade. Então com ele eu não tinha que conversar. Eu só disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu sirvo, que não quero falar com o Senhor. And so with him I knew I shouldn't talk. All that I said is, in the name of Jesus Christ, I don't want to talk to you. E ele, antes dele deixar aquele lugar, ele disse, se tu não voltares para mim, você não viverá. And before he left that place, he said, if you don't return back to me, certainly you will not live. E quando ele diz isso, é porque eles vão fazer de tudo, vão usar todas as suas estratégias para eliminar você. When he says that, that means that they will use all the strategies they have in order to eliminate me. Então ali começou o sofrimento. It was from there that the suffering began. Eu nunca sabia o que era ficar doente, eu fiquei doente. I never knew what it means to get sick. Now I got sick. Gravemente doente. Terminava a doença, vinha outra doença. I became severely sick. One disease will end, another disease starts. E cada vez aumentava. Só que íamos em hospitais, clínicas e hospitais privados, não detectava-se nada. And it kept increasing, and we went to hospitals, they did diagnosis, and it was always negative. Nothing appears. Certa vez o meu irmão biológico disse, olha, chamou-me e disse, isso não é normal, fala para mim, alguma coisa você está a esconder. Ou foste nas casas dos quimandeiros, mas você está a esconder uma coisa, essa doença não é natural. One of these days, my biological brother was talking to me and he said, speak to me, something is not right. Because the diseases you are going through, these diseases you are going through, maybe you visited dark houses or houses of witches. Please open up, what is going on? E ele fechou as portas de todas aquelas pessoas que tinham link para me ajudar. Him, that is Satan, closed all the doors of everyone who could support me. E ali eu comecei a ter sentimento de querer voltar, sentimento de revolta. Por que estou a seguir a Jesus e ainda estou a passar mal desta forma? In that moment, I had the desire to return back, because I was asking myself, how come I'm following Jesus and now I'm going through all of these problems? O ser humano não nasceu para sofrer, não nasceu para ficar doente, nem tampouco para morrer. Human beings were not born or were not created to suffer.
to go through poverty and disease. We're not made for that. Às vezes nós podemos ler a história de Jó enquanto estivemos a sofrer, mas a história de Jó é a história de Jó. A minha experiência é minha experiência, a minha dor é somente minha dor. Many a times we read the life of Job, but the life of Job is the life of Job. Now my experience, my pain, what I was going through, it is my pain, what I was going through, my reality. E eu me lembrava que na época também estava a estudar o livro de Patriarcas e Profetas. I remember that time I was studying the book Patriarchs and Prophets. E lá eu encontrei uma nota que dizia, There I found a phrase that said, a que falava para os erros do povo de Israel e as tentações que o povo de Israel não resistiam. Dizia? Ok, disse. de novo. Ok. Encontrei a experiência do povo de Israel, que Deus repreendia o povo de Israel. por causa da murmuração. I found in the book the story of God reprimanding the children of Israel. E lá encontrei que o pecado do povo de Israel, o maior pecado do povo de Israel foi o pecado da murmuração. And I found there that the greatest sin of the Israelites was abomination. Murmuração. Murmuração. The greatest sin of Israel was murmuring. Então, e quando eu li mais outra parte, um parágrafo que dizia assim: Deus usa o sofrimento para purificar o nosso caráter. And I found another phrase which said that God uses suffering to purify our characters. Ele disse: permite sofrimento para os seus filhos para provar a sua fé, se eles continuarão a confiar em Deus ou não. That God allows suffering to come upon His people to try their faith if they truly trust in Him or not. E ele dizia: quando Deus, na sua construção, Ele mesmo é que pega no bloco e endireita. E o processo de endireitar esse bloco é um processo doloroso. It says that when God is constructing, He gets a brick, and there is a time whereby God has to make the brick straight, and the process of making the brick straight is a very painful process. E quando ele dizia, quando esse bloco ele coloca no seu devido lugar, endireita, agora coloca no seu devido lugar lá na parede. And it went on to say that when God straightened this brick, He will then put it on the right place in the wall where it should be. E ali eu comecei a confiar em Deus, mas mesmo assim a dor e o problema, o sofrimento me impedia, me fazia eu murmurar. And from that time I began to learn to trust in God, but yet the pain and the suffering still made me to murmur. E certa vez Jesus apareceu, depois de muito tempo de sofrimento, certa vez Jesus apareceu pela segunda vez. After one of these days, after so much suffering and pain, Jesus appeared for the second time. E ele disse-me: eu não te prometi que você viveria um mar de rosa. He said, I did not promise you that you will live like a rose. E ele disse-me palavra semelhante que se encontra em São João, capítulo 16, versos 33. He told me words that are similar to John 16, verse 33. E ele me encorajou e disse que em meio às dores eu estou contigo. Apenas os teus olhos não me vê. Eu também estou a chorar contigo. Eu não te abandonei. He told me, despite of the pain, I am with you. Though you may not see me, I am also weeping with you. I have never left you. E eu te disse que você vai aprender a como viver como homem. And I told you that you have now to learn how to live like a human being. Não te assuste, não temas, porque eu estou contigo. Don't be afraid, because I am with you. Então, a partir daquele momento, daquele encontro, aprendi a dizer: morrer com Cristo será ganho, e viver em meio ao sofrimento com Cristo é um prazer. From that point on, I've learned that to live with Christ is gain. And to die in Christ
é ganho. is also gain. Então eu aprendi a confiar em Deus em meio às circunstâncias. And so I've learned to trust in God amidst the circumstances. Eu estudava a Bíblia e estudava o espírito de profecia. Talvez ok, é só dizer. I used to study the Bible and the spirit of prophecy. É só para dizer que a nossa igreja adventista, eu respeito aqueles que não acreditam na Ellen White como profetisa ou como escritora teológica. I just want to say that among us, I do respect those who perhaps don't believe in the spirit of prophecy, Ellen White being a prophet of the Lord. Mas eu estava a ler os livros conforme foram me orientado. A Patriarcas e Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Aos Pés de Cristo e o Grande Conflito. But I want to tell you this, I was reading the books that I was told by Jesus, Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desires of Ages, Acts of the Apostles, Steps to Christ and the Great Controversy. E quando eu lia esses livros, eu via que era a parte que era contra ao lado que nós aprendemos. Isso era contra, era o oposto. And when I was reading these books, I found out that the things that are written there are actually things that was unmasking and opposing what was being done on the other side of the occultic world. E comecei a aprender então por que os adventistas do sétimo dia são odiados e por que esta mulher, essa escritora, também é odiada. Now I began to comprehend why the Seventh-day Adventists are so hated by this society and why Ellen White is also so hated by that society. Porque o que está na Bíblia, ela esclarece devidamente o que está na Bíblia e prepara o povo para a segunda vinda de Cristo ter uma mente lúcida e clara. Because what she writes, she expands what is written in the Bible, and her writing really prepare God's people who are waiting for the second coming of Jesus Christ. Esse livro me ensinava a ter uma mente semelhante à de Cristo. These books taught me to have a mind like the mind of Christ. E eu aprendi no outro lado como ter o controle da mente humana. I have also learned on the other side, the secret societies, how to have control of the human mind. Então eu estava a ver, lá os métodos era preparar o povo com a distração para não aceitar, para ter um caráter de Satanás e não se prepararem para a vinda do Senhor Jesus Cristo. On that side, the strategy is to prepare people to have the character of Satan so that they will not be ready for the second coming of Jesus Christ. Eu não estou a falar isso como adventista do sétimo dia, fora disso. I'm not saying these things because I'm a Seventh-day Adventist. Até porque os satanistas do alto nível, eles sabem quem são os adventistas do sétimo dia. And just as a matter of fact, every high-ranking Satanist, they know very well who are the Seventh-day Adventists. E eles sabem que existem dois grandes profetas modernos. And they know that there are two modern prophets. Para o mundo cristão, para os que seguem aqueles que foram levantados para pregar a mensagem dos três anjos. For those who were called to preach the three angels' message, Deus usou uma mulher, até primeiro não tinha escolhido ela, mas Deus usou uma mulher para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo e a pregação dos três anjos. God called a woman in order to lead this group to proclaim the three angels' message. É só para dizer que existem muitos líderes religiosos de outras denominações que leem o espírito de profecia, que leem os livros de Ellen White, não fiquem surpreendidos. I just want to tell you this, there are many religious leaders who are not of this movement that they read a lot the writings of Ellen G. White. Don't be surprised with that. Então, eu comecei, e outro profeta também do outro lado é chamado Aleister Crowley. And the other prophet on the other side, the second modern prophet, is called Aleister Crowley. Aleister Crowley é o satanista, é considerado o pai do satanismo moderno. Aleister Crowley is considered as the father of modern Satanism.
que criou os meios e métodos sofisticados para ter a mente da sociedade líquida. He created methods and means on how to control the mind of the modern society, which is called the society with liquid mind. Porque ele também teve um encontro pessoal com Satanás quando ele saía da Inglaterra para o Egito. Because him, Aleister Crowley, also had a personal encounter with Satan when he was traveling from UK to Egypt. Então ele recebeu o título de ser o pai do satanismo moderno. Hence he received the title of the father of modern Satanism. E ele também criou várias sociedades secretas que hoje são sociedades secretas que fazem para honra e glorificar a Satanás. And he also established a lot of secret societies that until now they work to do things for the honor and glory of Satan. E ele também trouxe princípios que outras sociedades secretas do alto nível usam para controlar a mente humana. And he also used the principles that some other high-ranking secret societies use, and all of this is to control the human mind. E nós aprendíamos isso. And we used to learn about these things. Mas agora os livros que eu lia, em companhia com a Bíblia, me falava algo contra aquilo, para contrapor. Now, as I was now reading the Bible and the spirit of prophecy, I found out I realized that the things that I'm reading are things that are opposing all those teachings. E quando comecei também a ler os livros da saúde que ela também escreveu, para ter uma mente lúcida também precisamos sermos vegetarianos, eu fiquei surpreendido. And when I read the health books that Ellen White wrote, that we need health reform, a vegetarian type of diet, I was surprised that she wrote about that. Então, Deus viu que eu estava preparado e ele apareceu dizendo: filho, agora é o momento de eu voltar de onde você saiu. After reading all of this, God saw that I was now prepared. He told me, son, go back to where all began. Então tive que deixar a capital de Luanda e fui para a província onde tudo começou. So I left the capital city, Luanda, and I went back to where all began. Na província do Uís e no município onde tudo começou, onde a minha avó estava. I went to the province of Uís, in the municipality where everything began. E lá eu encontrei dos meus avós. There I found one of my grandfathers. E ele estava doente. He was severely sick. Estava para deixar o nosso mundo. He was about to leave this earth. E eu falei para ele ao Jesus que eu servia. And I spoke to him about the Jesus that I am now serving. Eu me lembro ainda em que eu tinha aprendido através dos livros de Ellen White e também dos pregadores da saúde que as folhas do eucalipto era remédio. I have learned from the health books of Ellen White and other missionaries that the leaves of eucalyptus has healing properties. Então eu vi o eucalipto que estava lá, bonito, peguei a katana e fui cortar dos ramos. And so when I came there, I saw an eucalyptus tree with nice leaves. So I got a machete and I went to cut some of the leaves. E eu não sabia só que ali estava cheio, as pessoas ficavam paradas e eles olhavam para mim com sinal de tristeza. I wasn't aware, but I just realized that there were people, a lot of people were coming around and looking at me, but they were looking at me very sad, so sad. Eu cortei o ramo e estava a arrastar para entregar na irmã da minha mãe. And so I cut the branch and I was taking the leaves to give it to my aunt. E ela disse: eu não quero saber nada disso e você vai morrer esta noite. She said, oh, I don't want nothing with these leaves. And by the way, just to let you know, you are going to die tonight. Você é rapaz que não pergunta e é faltador de respeito. Esta árvore, sabe por que essas pessoas te rodearam
e ficaram ali todo mundo a olhar para si. She said, "You are a young man who have no respect. Do you know why all of these people are looking at you?" Eu disse não, eu dizia que não. Mas ela falou para mim que, olha, essa árvore é lá onde se reúnem todos os feiticeiros daqui da comunidade. She said, "This tree, this eucalyptus tree, is where all the witches in this village, they always gather. Lá é o santuário deles. That is their sanctuary, that tree. E você cortou, quer dizer que você vai morrer. And you cut the branch, you are going to die." Se as pessoas normais nunca tiveram o privilégio de se aproximar lá, só mesmo se aproximar, ele não se aproxima, mas você teve a coragem de cortar. She said, ordinary people don't even have the audacity to come near the tree. And you went and even cut the branch? Com a natureza natural, eu comecei a tremer porque eu sabia quem são os feiticeiros. In my human nature, I began to tremble because I knew that they were really witch. Mas o Espírito me disse, filho, não temas, eu estou contigo. But the Holy Spirit told me, "Son, don't be afraid. I am with you." Eu disse na minha tia, olha, o Deus que eu sirvo, se Ele me permitir que eu morra, eu vou morrer, mas se não, não se preocupe, amanhã estaremos juntos. I told my aunt, "The God whom I serve, if He wants me to die, no problem, I will die. But if He doesn't want me to die, I will see you tomorrow morning." Eu fui, orei, e a noite passou e eu não vi nada, não aconteceu nada. I went home and I prayed, I slept, and I woke up, nothing happened. Mas eu sei que não é porque não aconteceu, é porque Deus não permitiu com que eu visse. Porque eles apareceram e Deus fez a intervenção. You know, it's not that they didn't do anything. I know very well that they did come, but God was there to withhold them, and that's why nothing happened to me. Então lá era um desafio. A comunidade era cheia de feiticeiros e é lá onde tudo começou. Era só uma forma de Deus manifestar que Deus é mais poderoso do que todos eles. That was a challenge that God put before that village. He took me where everything began to show that the God that I serve is more powerful than the gods that they are worshiping. Enquanto eu pregava para minha avó, ela estava quase a morrer, eu dizia para ele, aceita esse Jesus Cristo que me resgatou e me deu liberdade. A avó sabe que é impossível sair desta comunidade. E o Senhor sabe, ok. So I was holding my grandfather, and as I was holding him in my hands, I began to tell him about Jesus Christ. And I told him, "You know very well that it's impossible to come out of this secret society. But I want to tell you about the Jesus who took me out." Eu disse, esse Jesus que me libertou também pode libertar o papá e te dar a garantia da vida eterna para sempre. I told him, "The Jesus who made me free can also make you free and give you a guarantee of life eternal." Não acredita nas mentiras que você aprendeu, mas este é o Deus verdadeiro. Aceita Ele como seu Salvador pessoal e Senhor da tua vida. I told him, "Don't believe in the lies that you were taught. I'm introducing to you to the Creator, the true Jesus Christ, and He can give you salvation and eternal life." E ela aceitou Jesus como Salvador pessoal enquanto eu orava. And he accepted Jesus as his Lord and Savior. Só que naquele momento não tinha nenhum pastor próximo por causa de ser distante e lá naquele município ainda não tinha pastor, por isso que ele não foi batizado. It is just that at that very moment there was no any pastor, and the community was very, very far, but he accepted Jesus as his Lord. E ele morreu em nome do Senhor Jesus Cristo. And he died in the name of Jesus Christ. E dia lá no céu nós iremos abraçá-lo. I do believe in heaven I will embrace him one day. Então não vamos brincar de sermos cristãos, porque os satanistas quando se entregam a Cristo, eles não brincam de ser cristãos. Let us not play being Christians. Because many Satanists, when they give their life to Jesus, they never play being Christians.
Porque eles sabem, qualquer falha, o inimigo vai matar eles. Because they know very well, any mistake, the enemy will cut you off, will kill you. E certa vez apareceu um grupo de pessoas lá mesmo na comunidade, dizendo: Gabriel, o teu espírito é muito forte. One of these days, when I was still there in the community, a group of people came and they said, Gabriel, your spirit is too strong. E eu aprendi que quando alguém chega e te fala do nada, o teu espírito é muito forte, então há alguma coisa sobrenatural. Ele também é do sobrenatural. I have learned that when a person comes and tells you your spirit is too strong, is because they are noticing something that's supernatural. It's because they have also something supernatural. E eu perguntei: quem te disse que eu sou muito forte? De onde você tirou essa ideia? And I asked them, who told you that my spirit is strong? Where did you get that thought? Ele disse: vai na casa da tua tia e entra no quarto, vê, depois vem, vamos te explicar. They told me, go to the house of your aunt, go to her room, see what is there, and then come back. Eu entrei e fui para o quarto, e lá no quarto não tinha nem cama, nem colchão, nem nada, mas lá dormiam 2 pessoas. I went in that room, and inside that room there was nothing. There is no bed, there is no mattress, nothing. It was empty. But 2 people sleep there. Então eu entendi. Se aqui vive 2 pessoas, o casal vive aqui, dorme aqui, então eles são feiticeiros, eles não dormem aqui. I understood, if 2 people who are husband and wife sleep in this room and there is nothing here, it's because they are witches and witches don't sleep. Então eu fui ter com ele e disse: não encontrei nada. Ele disse: agora vamos te explicar. Você comia na casa da tua tia, ela metia veneno, mas você não morria. So I went and I told them that I didn't find anything in the room. So they told me, I will tell you something. You used to eat in the house of your aunt. Every time you eat in her house, she used to put poison in your food. Ele colocava venenos perigosos, mortal, de fontes diferentes, tipos diferentes de veneno para você morrer. She used to put different type of lethal poisons to kill you, and she will try different type, but you are not dying. O que que se passa? O que que está dentro de ti? O que que está te protegendo? Qual é esse espírito que está te protegendo? So they ask, what's wrong with you? What is inside in you? Why? What is in you that is protecting you from all of these things? Mesmo também te tentando com feitiço, eles também não estão a fazer nada, não estão conseguindo. And they said they are even using witchcraft, but still it's not working. What's wrong with you? Eu disse para eles: o Jesus que eu sirvo, que me enviou neste lugar, ele me pediu para testificar do seu poder. Não é porque há em mim alguma virtude, mas a virtude vem do Senhor Salvador Jesus Cristo. I told them, the Jesus who sent me here to testify of him, he is the one who gives me power. It's not me. It's not my strength. It is him who sent me here. E outra vez eu estava a dormir e eu tive um sonho de que alguém convidou-me e eu fui para a fazenda, e se eu seguisse essa pessoa lá na fazenda, ele me mataria, cortaria e enterraria mesmo lá na fazenda. And one of these days, while still there in the community, I had a dream. And in the dream, someone came and invited me to go to his farm. And I saw in the dream that if I will go in the farm, he will kill me and cut me in pieces and bury me in his farm. Mas ao amanhecer, depois de estudar a lição da escola sabatina, eu vi alguém batendo na porta. So when it was morning time, after I did my devotion, I heard someone knocking at my door. E quando eu abri a porta, eu vi o meu tio vestido da mesma forma que a pessoa que estava no sonho. When I opened the door, I saw my uncle dressing exactly like the person that I saw in the dream. E o meu tio, ele era regional, quer dizer que na ausência do padre, ele apresentava a missa na igreja, em todas as igrejas daquele distrito. My
uncle, he was affiliated with the Catholic priesthood. In the absence of the priest, he's the one who gives the masses in the church. Estou a referir da Igreja Católica. Ele era regional da Igreja Católica. I'm referring to, he used to be the substitute of the priest, of course, in the Roman Catholic Church, when the priest is not around. E quando eu olhei para ele, eu disse: eu sei as tuas intenções. Alguém me falou, o Espírito me falou que o Senhor vai me levar na tua fazenda, vai me matar com essa katana. Falei as intenções que ele tinha no coração. And right there, I looked at him and I said, "Sir, I know your intentions. The Holy Spirit told me that you want me to go to your farm, you will kill me and you will bury me. I know your intentions." Você fala de Jesus na igreja, mas você tem comunhão com os espíritos caídos. I told him, "You speak about Jesus in the church, but in actuality, you are having communion with fallen angels, spirits." Esse Jesus que me falou, conhece a tua vida. E ele ficou ali parado, tremendo. And I told him, "The Jesus who sent me here, he knows your intention." And when I say that, he now began to shake, standing in the door and shaking. E eu falei: você precisa ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. E vai saber que Jesus é mais poderoso do que os demônios que você serve. And I told him, "You need to have a personal relationship with Jesus Christ. And you will know that Jesus is more powerful than the demons that you are following." E por um tempo nós nos tornamos amigos. E eu falava dele, de Jesus. E ele tornou-se meu amigo. And for a while, as I used to talk to him, we became friends. And I used to share to him about Jesus, and later he became a friend to me. Ele agora teve uma relação pessoal com Jesus. Right now, he has now a personal relationship with Jesus. Mas só não falo com dois. O meu tio, irmão do meu pai, que recebeu o poder também do outro lado, ele não se fala comigo. E a minha tia, aquela mesma tia, até hoje também não se fala comigo. There are two people in my family who doesn't talk to me. My uncle, another uncle, who received who received powers from fallen angels, he doesn't talk to me, as well as my aunt, the aunt who was poisoning the food. Because she's a witch, she also doesn't talk to me. Nos encontros familiares, é só ele se perceber que o Gabriel estará naquele encontro, ele não aparece. When we have family reunion, whenever they hear that Gabriel will be there, they never want to show up. Somos parece cão e gato, não podemos nos encontrar. We are like cat and dogs. We don't have a communion. We never see eye to eye. Mas eu oro a favor deles. But I pray on their behalf. Neste momento que estou a falar, a minha mãe biológica é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. At this moment, as I'm talking to you, my mother, she's now a member of the Seventh-day Adventist Church. A minha irmã menor também é membro da Igreja Adventista do Sétimo My Dia. youngest sister, she's also a Seventh-day Adventist now. Todos na minha família me chamam de pastor. Everyone in my family, they call me pastor. Mas eu não sou teólogo e não fiz teologia. But I'm not a theologian. I haven't done theology. E certa vez eu não queria contar a minha história real nas pessoas, porque eu tinha vergonha, tinha medo. One of these days, I didn't want to tell my story to people. I was always afraid to tell my real story. Mas certa vez eu fui novamente para a província do Luís agora para tratar os documentos. Luanda? Fui novamente para a província do Luís para tratar alguns documentos. So one of these days, I went back to the province of Wish to do some paperwork, documents. E lá fui como membro recomendado da Igreja Adventista de Luanda. E quando cheguei lá fui apresentado pela igreja. But when I went there to the province of Wish, I was given a recommendation letter from the church in Luanda. And so when I arrived there in the church, so I was introduced in the church. Sexta-feira de noite para sábado, enquanto eu dormia, havia lá no outro lado da casa onde estava acampado um feiticeiro que também tinha recebido o poder numa outra província chamada Benguela, num Dombe Grande.
On that Friday, when I was praying and meditating, on the other side of the house, there was a wizard. And this wizard had received witchcraft from a particular province in Angola called Benguela. E nesta noite ele apareceu para me atacar. And that night, that wizard appeared to attack me. Eu me lembro, depois de eu orar a última oração, eu fui me deitar e lá estava o meu amigo. Ele paralisou os membros do meu corpo, não podia se movimentar, eu sabia. Não, eu não estou a dormir, não pode isso. I remember that after I finished doing my Bible study and I prayed, I lay down on my bed to sleep, and suddenly all the members of my body was paralyzed. And I was like, no, I'm not sleeping, I'm still awake. How come all my body is paralyzed? Eu procurava gritar, não, a voz não saía. I wanted to shout, but my voice can't come out. E parece que alguém estava por cima a sufocar. E o peso, eu sentia o peso do corpo. And it was like someone was on top of me, choking me, and I was trying to shout. Então eu entendi, esse aqui é um agente ativo que apareceu aqui, comecei a orar. I knew very well, this is an active agent of Satan who came here. And so I started to pray again. Quando eu falei em nome de Jesus, Senhor, salva-me, aquilo desapareceu, fiquei desparalisado. And when I said in the name of Jesus, Lord, save me, and immediately I was disparalyzed and I came back to normal. E sábado de manhã, enquanto eu caminhava para a igreja, o Espírito me disse, filho, deixa o caminho e vai para este lado. And that Saturday morning, as I was going to church, along the way, the Holy Spirit said, son, don't go this way, turn the other way. E quando eu caminhava, ele disse, bate a porta desta casa. And when I went that way, he told me, knock the door of that house. Enquanto eu batia, uma senhora velha que estava dentro dizia, se tens poder, entra, e se não entra, se você entrar, vais morrer. And while I was knocking, there was a voice from inside that said, if you have the guts, come in and you will die, or else stay and don't come in. E a voz saía como se fosse muita gente, e eu fiquei arrepiado, o corpo ficou arrepiado. The voice that was coming out from the house is like many voices, multitude at once, and I started shivering and I had goosebumps. Então eu entendi que há alguma coisa sobrenatural aí dentro. Then I understood there has to be a supernatural thing inside the house. E eu comecei a orar, abri a porta e eu vi uma senhora que estava com as pernas na cadeira, com fio para enforcar-se. And I prayed and I opened the door. And when I opened the door, I saw an old woman standing in a chair and she had the rope ready to commit suicide. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te repreenda que não faça isso. And I said, in the name of Jesus Christ, may the Lord rebuke you. Please don't do that. Eu disse, quem és tu para falar comigo desta forma? She said, who are you to talk to me this way? Eu disse, sou enviado de Jesus Cristo para salvar você. I told her, I am sent by Jesus Christ to save you. E ela começou a lacrimejar e começou a contar a sua história triste, que ela vendeu a sua alma aos demônios e matou muitos membros da família dela. And with tears in her eyes, she started speaking out. She said she sold her soul to the devil and she has killed many members of her own family. Agora a família o abandonou e temiam ela. And she said that now my family have abandoned me and now everyone is afraid of me. Eu disse, todo mundo pode te abandonar, mas nunca Jesus Cristo. I told her, everyone can abandon you, but Jesus Christ hasn't abandoned you. Até os anjos caídos que estão te incentivar você a se matar, também te abandonaram. And I told her, even the fallen angels that are encouraging you to commit suicide, they have also abandoned you. Mas Jesus Cristo me enviou aqui para te dizer que ainda há esperança para você. But Jesus Christ sent me here to tell you that there is hope for you. Entregue a tua vida a Jesus
e as coisas, deixe com Ele, Ele vai mudar toda a tua história. Give your life to Jesus, and Jesus will change the story of your life at this very moment. Falamos e ela deixou a cadeira, deixou o fio, cortou o fio e ela disse: filho, senta ainda aqui. And as we're talking, she stepped then down out of the chair, she cut the rope that she was about to commit suicide, and she says, son, please have a seat, sit here. Disse que Deus te abençoe, foi Deus que te enviou aqui na verdade. She said, may God bless you. It was truly God who sent you here to me. Então oramos ainda com ela And I prayed with her, e a vida dela foi entregue a Jesus e eu tive que sair para ir à igreja. and her life was given to Jesus, but I had to go out now to continue to go to church. E chegando mesmo lá também na igreja, depois do culto, eu vi um jovem, lá em Angola nós temos a cultura, depois da igreja todo mundo se cumprimentar. And so when I went to church, I saw a young man sitting somewhere, and we often have the costume, to greet one another, to keep greeting one another. Mas igreja como esse, onde eu tinha saído, a nossa igreja é maior que essa, lá nós não nos cumprimentamos, mas lá eu via todo mundo a se cumprimentar. Now, the church where I had come from, which was a bigger church than this, people often don't get to greet one another, but where I was now in that province, people had the custom always to greet one another in the church. E eu notei alguém que não cumprimentou ninguém, isolou-se e sentou num lugar, parece que alguém estava muito triste. And I noticed someone, when he came in, he didn't greet anyone, but just went to a corner, isolated himself, and was just in the corner very sad. E eu segui aquele jovem, mas os anciãos disseram: não faz isso, você tem que ir neste caminho, não liga. Eu disse: eu vim em nome de Jesus para falar com esse tipo de pessoa. And so I decided to go where that young man was sitting. But one of the elders was saying, no, don't mind him, you don't have to go greet him, you can sit here. But I told the elder, I was sent here by Jesus, and that man needs salvation. Assim que eu cheguei para ela, dei as minhas mãos, ele não queria dar, escondia a mão dela. And so I reached that young man, I extended my hands, and he didn't want to extend his hands to greet me. He was hiding his hands. E eu obriguei: amigo, eu sou teu amigo, sou teu irmão, eu sou amigo de Jesus, e ele me enviou aqui para falar contigo, dê-me a tua mão. I told him, friend, you are my friend, and I'm a friend of Jesus Christ. Jesus sent me here to greet you. Please, allow me to shake your hands. I want to greet you. E quando vi a mão dele, o corpo dele estava cheio de bitacanha, como que é aquele bicho que sai do porco? Bitacanha, cheio de ferida. Eu olhei para ele, comecei a ter compaixão, mas mesmo assim tive a coragem de pegar na mão dele. When he was extending his hand, I saw that his body was full of wounds, that worms, big worms were coming out of him, and I was so distressed by that, and yet I had so much compassion that I still decided to extend my hands to greet him. E eu lhe perguntei: por que essas coisas? Por que você está dessa forma? And I asked him, why are you like this? What happened? What happened to you? Ele disse: aventura de juventude. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter um bom emprego, queria ter empresa e vendi a minha alma a Satanás numa gente. E ele me pediu para matar membros da minha família. E eu só matei um, mas não consegui outros membros da família. And he said, as a young man, I wanted to get fame and rich. And so I gave my soul to the devil. I sold it. But now the agents were telling me that I have to kill members of my family. And I had to kill many of them, but I only succeeded to kill one. Então, como não consegui matar as pessoas que eles me pediram, eles me enviaram essa lepra. E eles me perseguem, me fazendo somente sofrer. And he said, because I was not able to kill the people who they asked me to do so, now they send me this leprosy. And they keep sending this in order for me to suffer, and they continue to persecute me. Mas nessa noite, enquanto eu dormia no sonho, apareceu alguém e dizia: olha, vai naquela igreja
aparecerá alguém que vai falar contigo e vai te ajudar. But then he said, last night in my dream, someone came and said, go to that church and someone will come there to help you. E eu disse, glória a Deus, este alguém que o Espírito Santo ou o anjo de Deus te enviou, falou contigo, esta pessoa sou eu e aqui estou. And I told him, glory be to God. It was the angel of God who sent you here, because the person who you have to meet, it's me. God sent me here to meet you. E eu disse, em nome desse Jesus Cristo, essa doença vai sair e aqueles demônios vão parar de perseguir você. Eu creio nesse Jesus. And I told him, in the name of Jesus, these demons will stop persecuting you. And I do believe that you will be well from this disease. You will be healed from this disease. E eu contei a ele a minha história antes da conversão, onde é que eu fazia parte. And now I told him my story before my conversion, that I used to be member of that society. E nós oramos, depois da oração ele foi e eu também fui para outro local. And so we prayed, at the end we prayed together, and so later on he went to his place and I also had to go to another location. Eu acredito que Deus operou um milagre na vida dele e eu não vi. I do believe that God worked a miracle in his life, though I did not see, as I went somewhere else. Lembrando que na sexta-feira eu tive um ataque. Quando cheguei agora no local para depois do almoço, depois do sábado, a pôr do sol. Now remember that I mentioned earlier on that on Friday I had an attack by witch. So now when after the Sabbath, during lunch, I went to this particular place. Eu estava de pé com a juventude, com os jovens de lá e eu falava a eles acerca da ciência e de Deus. And so I was among young people and I was testifying and telling them about Jesus, and particularly I was teaching them science and the Bible and the Word of God. E apareceu um senhor que dizia, parece que alguém estava endemoniado dizendo, este homem, esse jovem é um jovem diferente daqui da aldeia, é um jovem muito diferente, é um jovem com um caráter exaltado. Eu começava a me exaltar. And a man came as if he was demonically possessed, and he said, this young man, pointing to him, this young man, he's someone who is different. He's not like any other young man in this village. Something is different in him. E eu deve ser um exemplo para a sociedade, um exemplo para a comunidade aqui. And he said, he is the model. He should be the example for all of this community. E o Espírito me fez lembrar que este é o agente que veio me atacar ontem de noite, a The Holy sexta-feira. Spirit reminded me that man is the agent who came to attack me that Friday night. E eu comecei a falar que em nome desse Jesus a quem eu sirvo, não me exalte porque eu sou pó e cinza. Esse Jesus é quem transforma as pessoas, muda e transforma as pessoas para se tornar modelo para outras pessoas. I told him, the Jesus that I'm preaching, he is the one who walks in me. I am nothing. I am just an ash, and he can change the life of anyone here, and he can change your life. Quando eu falava de Jesus Cristo, ele desviou e correu, foi embora. And when I started talking about Jesus, he suddenly started running away. Depois tive que voltar para a província da capital. And so fast forward, I had to go back to the capital city. E lá me tornei obreiro. Mas não conseguia falar para as pessoas a minha história. And so I went there in the capital city. I was a layman for the church, but I never told my story to anybody there. Mas Deus queria que eu falasse, então fiquei gravemente doente. But God wanted me to tell my story. And so I became severely sick. Na execução de 5 anos, sequência. I became severely sick for a period of 5 years, non-stop, continuous. Enquanto eu estava pronto para morrer, eu pensei em si mesmo, meu irmão, por favor, leve-me na igreja pela última vez, eu quero ver os meus irmãos. And when I was at the point of death, I called my brother and I told him, please, can you take me to the church this time? Eu disse, você está doente, não pode ir lá. Ele disse, não,
por favor, eu quero só chegar lá. And he told me, you are so sick, you don't have the strength to go there. But I pleaded, I said, please, just take me to the church. E quando eu cheguei na igreja, lá tem a parte de baixo como esse, é para os a parte de baixo é para os adolescentes. A de cima é para os jovens, é para os adultos. E a parte que é o terceiro andar é para os jovens. Eu estava no terceiro andar. And in the church where I was, it has 3 floors. And the first floors, this is for the adults, and the youth church was on the 3rd floor, and that's where I was sitting. E o meu amigo, que era o diretor da ação missionária, estava na igreja dos adultos e disse: saiu de lá para ir ter comigo lá em cima. And a friend of mine who was the Sabbath school director, he was at the adult church, but he decided to leave that church and go all the way to the 3rd floor to talk to me. Eu disse: a pessoa que foi responsável para contar a experiência missionária não está, mas agora o Espírito me disse que você que tem que contar a história. Como? Mas você vai ter que contar a história. He came and he told me and he said, well, the person who had to give the 10 minutes of personal testimony in the Sabbath school is absent. The Holy Spirit impressed me to come and tell you that you have to testify. What you testify, I don't know, but you will have to come and testify. Então eu desisti, disse: não, eu não posso, eu estou doente, não posso. Disse: você mesmo vai ter que se virar, mas você terá que contar a experiência. And I was making excuses. I said, no, I'm too sick. I don't have the strength to go there. He said, I don't know how, but you have to be the one to go testify. Então o Espírito me impressionou, disse que eu tinha que ir. Contei a experiência que eu contei ontem, pela primeira vez no palco da escola sabatina da nossa igreja central de Luanda, onde eu sou membro. And so the Holy Spirit told me I have to go testify. And so for the first time, it was on the Sabbath school for 10 minutes special of personal testimony that I told my story, the story that I told you yesterday. E eles ficaram encantados, admirados, outros incrédulos. And the church were amazed and shocked. And there was a level of incredulity, unbelief when they were hearing what I was saying. E alguns vieram ter comigo. Um ancião que se tornou meu pai adotivo e é também doutor e militar, veio ter comigo. And afterwards, after I finished speaking, there were many who came and talked to me, and one of them was one of the elders who later on became my adopted father. He also came to speak to me. Ele era doutor, médico. He was a physician. E ele disse-me: você está doente, filho. Era uma pessoa de oração, amigo de Deus. He was a man of God. And when he came and to talk to me, he said, son, you are sick. Ele deu-me o seu cartão de endereço, disse: aparece nesse local e vamos orar e Deus vai curar. Lá tem o hospital onde eu sou diretor, aparece lá no dia X, na hora X. He gave me his calling card and he said, you will come to this particular hospital. We are going to pray and we are going to do everything. God will heal you. Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei no gabinete dele, começamos já a orar. Assim começamos a orar, disse: vai agora fazer as análises no hospital. And so fast forward, eventually the day I went there in his office, and when I got there, the first thing he did, he prayed with me, and then he said, now you are going to do all these checkups, and after come back for me to look at the diagnosis. E acusou doença TB. And the disease was TB. E aí começou a fazer seu tratamento. And from that day, the treatment began. E ele era pregador. Enquanto ele passava nas igrejas adventistas de Luanda, ele começava a contar a minha experiência. He was also a preacher. And so every time he will go to other churches in Luanda, Seventh-day Adventist Church, he will share my story. E ali comecei a ser conhecido porque comecei a ir testemunhar nas igrejas. And that's how people began to get to know me, and I went on to testify in churches. E certa vez apareceu um pastor adventista do Brasil para a nossa igreja. And one of these days there was a Brazilian pastor who came to our church. E era amigo, quem tinha recebido era meu pai adotivo, o doutor mesmo. And the one who hosted him was
the elder of the church, who was my adopted father, e contou-me a experiência e disse, olha, eu quero me encontrar com esse rapaz. and he shared to the Brazilian pastor my testimony, and the pastor said, I want to meet this young man. E ele, quando ele olhou para mim, eu comecei a contar a experiência, disse, vem no meu quarto, vem na minha casa do hotel, para me fazer a gravação. And I went to his hotel room, and he wanted me to tell my testimony, and he wanted to record while I will be speaking. Ele pegou no telefone com as suas mãos e começou a fazer a gravação durante 1 hora e ele não se mexia. And so we went to his hotel, and I was seated there. He grabbed the phone without moving for 1 hour. He was just still, without moving, recording what I was saying. E a gravação está em português. Vocês podem, só que os irmãos não falam português. Pode ir lá, você se acompanhar do princípio até o fim, vai pensar que o telefone estava no stand da câmera. Now you can go and Google search that video, which is in Portuguese, if some of you may understand Portuguese, and you will notice that that particular video, you will think that it's a camera that was still, but actually it was his phone. He was just holding it for 1 hour still, not moving. Mas ele levou para o Brasil o vídeo, e lá também nós temos um pastor da casa publicadora muito famoso, ele mesmo muito famoso para os falantes da língua portuguesa. He took the video that he recorded to Brazil, and now he shared it with another Seventh-day Adventist Brazilian pastor, who is the head of the Brazilian publishing house. E era muito famoso, é muito famoso. And he's very famous. That pastor is very famous. Pegaram no vídeo e fizeram análise de acordo à Bíblia, Espírito de Profecia e a doutrina da Igreja Adventista. The two of them, they got the video and they were analyzing it according to the Bible and the Spirit of Prophecy, if it is in line with what we believe. E eles pegaram, disse, não, está bom. Ele colocou no canal dele, do YouTube. And once they have done the analysis, they checked that everything is up to standard. He posted it in his own YouTube channel. Em 2 meses já tinha mais de 2 milhões e 500 visualizações. In 2 months, there was more than 2.5 million views. E quando completou 3 meses, já estava nos 5 milhões de visualizações. And when it was 3 months, there were already more than 5 million views. E no meu país eu estava famoso, mas não sabia. In my country, I was famous, but I didn't know what was going on. Algumas pessoas começaram a fugir de mim. There were some people who were running away from me. Aqueles que eram até os amigos da igreja também começavam a falar mal de mim. And even some friends in the church, they were speaking evil of me. Mas uma amiga que estava noutra província de Malange liga para mim e disse, olha, você tem um vídeo no YouTube, alguém publicou. I was wondering what was going on, but I had a friend in another province, Malange. She called me and she said, you have a video, someone published a video of you. Porque eu não gostava muito das redes sociais naquela época. Because at that time I was not into social media. Então, quando eu vi o vídeo, disse, meu Deus, esse vídeo que nós gravamos lá, quem mandou ele publicar? And so I went and I checked, I was shocked, I was like, wait a minute, this video is the video we recorded in the hotel. Why did he publish it? Who told him to publish that video? E eu comecei a ficar depressivo porque tive que deixar o bairro onde eu cresci porque as pessoas lá queriam me matar. I now had to leave the street where I used to live because now people were persecuting me, they wanted to kill me. E isso chegou até a polícia local. The case even reached the local police station. E a polícia me disse, olha, eu vou falar contigo não como polícia, mas como um pai. The police officer, as he was talking to me, said, I will talk to you not as a police officer, but I will talk to you as a father, as if I'm your father. Deixa esse lugar, procura outro lugar distante onde ninguém te conhece, vai lá viver. Leave this place, go far away where no one knows you. Eu obedeci àquela voz e eu fui viver em outro lugar. I obeyed that voice and I went to another place. E eu ficava deprimido porque as pessoas fugiam.
mesmo nas ruas, eu fui obrigado a andar com chapéu e algumas coisas para cobrir, para as pessoas não me reconhecerem. People were always afraid of me. And every time I walk in the street, I have to put a hat so that no one may recognize who I am. Mas quando eu liguei para aquele pastor brasileiro When I called the Brazilian pastor who posted, para tirar o vídeo do YouTube, I called him to remove the video out of YouTube. ele olhou para ouviu-me e com um sorriso de amor disse: filho, queira me perdoar, mas Deus tem um propósito para consigo. Through the phone, I heard him smile, but a smile of love. And then he says, son, forgive me for what I've done. But one thing I want to tell you this, God has a plan for your life. E eu disse: você sabe que esse teu testemunho está salvando muita gente? Vai lá e vê os comentários. And he said, don't you know that your testimony is saving a lot of people? Go read the comments in the video. Go read there. As pessoas estão felizes, estão alegres, e eles disseram: você lhes deixe mais coragem, lhes deixe fé de abandonar também aquele caminho. And he said, people are rejoicing because you are giving them courage on how to live that dark secret world. Disse: não se preocupe, se Jesus foi perseguido, também não te importa, serás perseguido, mas não estás sozinho. Nós estamos contigo e outros também estão contigo. He said, don't worry, Jesus was also persecuted. But just remember this, we are with you and we are praying for you. Certa vez, um homem, um rapaz que vinha de Portugal, ele deixou mesmo só Portugal para vir me procurar na igreja central e falar comigo. One of these days, there was a young man who came all the way from Portugal. He flew just to Luanda to come and look for me. E meu amigo que trabalhava na livraria da igreja adventista, ele disse-me: olha, eu me encontrei com um rapaz e eu dei o seu contato a ele. Ele parecia ser rico. And one of my friends in the church, he told me that there was a young man who came here who was inquiring of you. So I gave him your cell phone number. E quando ele liga para mim, e eu marcamos um encontro com essa pessoa. And so eventually he called me, so we organized a meeting for me to meet him. E ele falava comigo, contava a experiência dele, disse: Deus te usou para me tirar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. And when he was talking to me, he said, God, through your testimony, took me out of darkness to his marvelous light. Eu contei a experiência e falei de estudo bíblico nele, e também a sua esposa, que era ateia, que não acreditava em Deus, mas por causa da minha fala, da minha eloquência, ela passou a acreditar e foram batizados em Portugal. I spoke to him more. I told him more of my story, and I gave him Bible study. And as I gave him Bible study, his wife was an atheist. But when the wife was looking at the transformation of my life, she too believed in Jesus, and both of them were baptized in Portugal. Só que eles também tinham um tio que era ministro da saúde no meu país, ex-ministro da saúde do meu país, e de uma família influente. Liga para mim, ele entrega meu contato na prima dele. It is so happened that the uncle of that young man was the ex-minister of health of my country, and that they were also going through spiritual issues. So the young man gave my number to them so that they may call me. E quando ligaram para mim, uma senhora ligou chorando. Eu fui para aquela casa. Assim que eu cheguei, ela começou a contar a experiência de que a filha dela foi para os Estados Unidos estudar, mas lá encontrou um rapaz e fizeram um pacto com Satanás. And eventually I received a call from a woman, and when she was in the phone, she was crying. And we agreed for a date to meet her, so I went to the house. And when I went to the house, as she received me in tears, she said, I have a daughter. My daughter, I sent her to the United States of America to study. But when she went there, she met a person, but that person led her to make A pacto de Satã. pact with the devil in the US.
para serem famosos, para serem cantores famosos. in order for them to be famous singers in the US. E essa pessoa com quem estou a falar, ela é muito conhecida e famosa cantora no meu país. By the way, the person, the woman that I'm talking about, she's a well-known famous singer in my country as I speak. Mas a mãe dela chorava e dizia: olha, precisamos de libertar essa pessoa. Nós já chamamos pastores, gastamos muito dinheiro, fomos nos quimbanda, gastamos muito dinheiro, mas não há resolução. And the mother of that woman, the singer, she said, we did everything possible. We called already many pastors. We spent so much money for her to have these changes. Nothing is happening. Eu disse: olha, vocês foram no lugar errado. O lugar certo é aos pés de Cristo. Jesus tem esse poder de libertar a tua filha. And she also had mentioned that we went to witch doctors. And I told her, you went to the wrong places. The right place to go is at the feet of Jesus, and Jesus can make her free. Porque o feiticeiro com quem ele conversou lá nos Estados Unidos é mais forte e mais poderoso do que as pessoas que iam lá ter com ela para ajudá-la. I told her that the witch which your daughter spoke to, had a pact with in the US, is stronger than everyone that you have been consulting here. Por isso que eles desistiam, mas eles, como não queriam tirar dinheiro da tua parte, tiraram dinheiro da tua parte. And I told her that's why everyone that came to you, they gave up. But because they wanted money from you, they kept receiving the money. Então fizemos pacto de fazer uma semana de oração e jejum. And so I made an agreement with her that we are going to do 1 week of prayer and fasting for her case. Eu disse: o meu Jesus vai libertar ela para a honra e glória do nome dele. And I told her my Jesus will set her free for the glory and the honor of his name. No 7º dia eu fui para lá, eu vi todas eles em paz, as pessoas já estavam em paz, a senhora já não estava mais preocupada. And on the 7th day, when I went to that house, I found everyone at peace and having joy, and they were no longer worried. E ela disse: pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus, a minha filha já não está como antes. And she said, Pastor, may God bless you. My daughter is no longer like before. E ela Things disse, have changed. e ela disse: minha filha é aquela. And while I was there in the house, she said, that one day, that's my daughter. Eu vi e disse: oh, essa é famosa, é uma filha famosa aqui em Angola, é cantora. And I said, oh, I think I know her. She's one of the most famous people here. She's a singer in Angola. Ela entrou na casa dela e trouxe pacote assim, pacote envelope cheio de dinheiro. She went to her room and she got a huge envelope full of money to try to give it to me. Eu disse: o Deus que fez a cura, você tem que agradecer a Deus, não a mim. Então, vai na tua igreja local, entrega isso nas mãos de Deus e Ele vai te abençoar. I told her, no, that's not for me. The God who healed you deserves that. So go to your church, give that all as an offering to God. Eu não fiz nada, porventura eu fiz alguma coisa, é Deus que fez, então você tem que agradecer a I Deus. told her, I did nothing. The one who did everything is God. So go to God and thank Him. Go give it to the Lord. Nesse momento que estou a falar, nós somos amigos. At this moment, as I'm talking, we are friends with Eu them. tenho contato pessoal dessas pessoas. I have a personal contact, the cell phone of that number of that particular E person. nós conversamos. And we often talk. Que o nome de Deus seja glorificado. May the name of God be glorified. Então, se eu estou a dizer que a minha vida está entregue a Jesus Cristo, I just want to tell you this. My life is in the hands of Jesus tem Christ. várias experiências I contadas have que so- Deus faz através da minha vida. I have so many experience, testimony to tell you of what God is doing in my life. Se tivermos a dormir, Deus está a trabalhar. Ele diz: se o meu povo não falar, eu vou levantar pedras e eles vão falar. If we are sleeping in the church, God said, if my people don't want to talk, I will raise up stones to talk. Se existem falsos profetas que estão a fazer milagre, existe sim Deus
existem também profetas verdadeiros que estão a levantar nesses últimos dias para fazer milagre para a honra e glória de Deus. If there are false prophets in these last days, there are also true prophets who God is raising to perform miracles for the glory and the honor of God's name. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church. Se essa é a tua vontade de ter um contato pessoal com Jesus Cristo, renovar a tua experiência com Jesus Cristo e aceitar o Espírito Santo como Senhor da tua vida, levanta e vamos orar. If it is your desire to have a personal communion with Jesus Christ and to allow the Spirit of God to walk in you and to lead your life, I'm inviting you to stand and we are going to pray. Jesus é meu amigo pessoal e também pode ser teu amigo pessoal. Jesus is my personal friend. He can also be your personal friend. E treinar a nossa mente para ouvir a voz dele como amigo pessoal. And He will train our minds to be able to hear His voice because He is a personal friend. Não é só a experiência da Bíblia. A experiência de Jacob com Jesus ou de Jó com Jesus é dele. Ele quer uma experiência nossa com Jesus. In the Bible there are so many testimonies. Job had this testimony, but Jesus also wants to create this testimony in your own life as you walk with Him. Vamos falar com o Papai do Céu. Let us talk to our Heavenly Father. Our Heavenly Father, thank you for this opportunity that you gave us. We are asking that your people stood because you said, come unto me, all of you that you are tired, and I will give you rest, I will give you power, I will give you life. Now we are here. We are asking according to your will that you said, you will receive the power of the Holy Spirit, and you will be my testimony in Jerusalem, Judea, Samaritan, and the whole world. We are here because you sent us to be here to testify about your power, that you have a power to give freedom for everyone that believes in your name. And we learned that your name has power to save anyone in any situation. I know that your church at this moment, a lot of people that are here, they are going through a lot of different situation problems. Their faith, they are going a lot of problems that you know. Give them a solution of their problem. Show them that you love everyone that are here, and you love in everyone. You give us the power, give us the Holy Spirit, and save us. Bless your church, bless your children, in the name of Jesus Christ, according to your will. We are asking. Amen. Amen.